A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, divulgou no relatório de violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil que houve um aumento de 105% nas violências sofridas pelos profissionais da área no último ano e que o presidente Jair Bolsonaro é o principal agressor. Sozinho, Bolsonaro é responsável por 175 dos registros de violência, ou seja, quase 41% do total de 428 casos computados pela federação. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a presidente da FENAGE, a jornalista Maria José Braga. Presidente, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Jodevá, boa noite a todos e todas que estão acompanhando o Jornal Brasil Hoje. Presidente, como é que o senhor avalia esse número elevado de violência contra o trabalho do jornalista? Bom, na verdade, a violência contra jornalistas e os ataques à liberdade de imprensa vêm ocorrendo e se agravaram desde a posse do presidente Jair Bolsonaro em 2019. Em 2019, nós já tivemos um acréscimo de 54% relativo ao ano anterior. Houve uma explosão do número de casos em 2020, com um crescimento de 105% relativo a 2019. No ano passado, 2021, a FENAGE constatou que houve uma manutenção da violência nesse patamar muitíssimo elevado. Foram 430 casos, mostrando que há, sim, uma insegurança para o trabalho do jornalista no Brasil. E, infelizmente, essa insegurança é institucionalizada, porque o presidente da República é o responsável sozinho pelo maior número de agressões. Então, é uma situação muitíssimo delicada que exige aí uma atenção dos demais poderes constituídos da República Brasileira e que exige uma mobilização não só dos jornalistas, mas de toda a sociedade. Presidente, quais são os tipos de denúncias que os jornalistas sempre mostram que estão sendo atingidos durante o seu trabalho? É uma coisa bastante peculiar, porque o jornalista e a jornalista, eles são agredidos pelo trabalho que fazem com eficiência, quando eles fazem um bom trabalho e não por seus erros. É muito raro ter um jornalista agredido por um erro, o que não justificaria, obviamente, a agressão. Mas o jornalista é agredido justamente por estar levando à sociedade informações de interesse público. Eu vou dar um exemplo muito claro. Nos últimos 2 anos, vários profissionais foram agredidos em razão da cobertura da pandemia da Covid-19. Ora, o jornalista está prestando um serviço público, está noticiando e dando informações para a população poder agir diante de uma doença grave, de uma doença pandêmica e que no Brasil tem levado milhares de pessoas à morte. E o jornalista, muitas vezes, é agredido nesse trabalho. É também muito agredido em razão de denúncias contra gestores públicos, contra políticos, prefeitos, governadores, e aí entra também o próprio presidente da República, quando a imprensa faz o seu papel e aponta medidas do governo que são questionáveis, que são prejudiciais ao povo brasileiro, que são prejudiciais à nação brasileira, e também as notícias referentes à corrupção praticada por governantes. Então, o jornalista, ele é agredido porque ele está cumprindo o seu papel. Pois é, cumprindo o seu papel, é agredido violentamente em várias situações. Eu queria saber de você, presidente, qual é a situação, que risco a democracia corre diante de uma situação como essa, em que quando você busca a verdade, você busca divulgar, você é agredido no dia a dia do seu trabalho? Nós, da Federação Nacional dos Jornalistas, costumamos dizer que a democracia brasileira, ela não está ameaçada. Não, ela já está com várias fissuras. Já existem várias áreas em que a democracia não está prevalecendo. E no caso das agressões aos jornalistas e dos ataques genéricos aos meios de comunicação, é sim um atentado contra a democracia, porque o jornalista, o jornalismo, ele é constitutivo da cidadania. Somente um cidadão informado ele pode agir
diante da sociedade e pode cumprir o seu papel de cidadão. E ao negar esse acesso da informação por meio da violência, gestores públicos e outros agressores estão, sim, cometendo atos contra a democracia. Presidente, a lei brasileira é clara. Quando alguém é agredido, quando alguém é violentado, ele deve responder, o agressor, por todos esses atos, mesmo que seja o presidente da República. Como é que seria isso, a punição para esse tipo de violência? Bom, o presidente Jair Bolsonaro e outros gestores públicos já foram processados individualmente por profissionais agredidos e há casos de condenação, inclusive com o presidente tendo que pagar indenização para esses profissionais. A Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos de jornalistas não podem agir por representação nesses casos, mas nós estamos agindo como entidade representativa. Nós já apresentamos uma ação judicial pedindo que a Presidência da República seja responsabilizada pelas agressões a jornalistas cometidas durante a cobertura das atividades presidenciais e já entramos também com ação por dano moral coletivo pelas agressões que o presidente faz contra os jornalistas. Presidente, muito obrigado pela participação no Jornal Brasil hoje. Tenha uma boa noite e bom fim de semana. Muito obrigada a vocês. Boa noite.